Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção daquelas páginas do livro que eu pedi para vocês fazerem. Páginas 68 a 70. Número 1. Observe o quadro e assinale sim ou não de acordo com os serviços que existem no seu bairro. Lembra que nós estávamos estudando sobre o bairro, sobre os tipos de bairros, sobre a infraestrutura de um bairro, estudamos que os bairros, né, eles fazem parte da cidade. Então, e falamos também da importância dos serviços básicos em um bairro, né, da importância desses serviços para a população. Agência bancária. Normalmente, não são todos os bairros que possuem agência bancária. São aqueles bairros mais comerciais, né, que possuem mais ruas comerciais. Então, estes bairros, eles possuem agências bancárias. Posto de saúde. Normalmente, os bairros, eles têm posto de saúde. Hospital ou clínica. Não são todos os bairros. Padaria. Praticamente todos os bairros, né, tem padarias também. Posto de gasolina e correios não tem em todos os bairros. Supermercado costuma ter em todos os bairros, mercearia ou venda também, lanchonete costuma ter, farmácia costuma ter e a escola também costuma ter em todos os bairros. Aqui, gente, eu marquei o que costuma ter, não é o que existe no bairro de vocês, tá bem? O que existe no bairro, vocês vão marcar somente aquilo que existe no bairro de vocês. Às vezes o bairro de vocês tem um hospital, às vezes o bairro de vocês tem uma agência bancária, às vezes tem posto de gasolina, às vezes tem correios, mas eu marquei aqui o que costuma ter na maioria dos bairros, tá bom? Letra A. Que outros serviços existem em seu bairro, mas não foram relacionados no quadro? Existem outros serviços também que não são relacionados no quadro: clube, sacolão, loja de roupas, loja de móveis, floricultura, dentre outros, né? B. Quais dos serviços que não existem em seu bairro fazem mais falta para a comunidade? Normalmente, a agência bancária. Quando não tem, né, gente? Porque a agência bancária, ir ao banco é comum para as pessoas, para resolver questões de banco, para sacar dinheiro, para pagar conta. Então, quando não tem uma agência bancária, quando não tem sequer uma casa lotérica no bairro, a pessoa ela vai ter que se deslocar para outro local para poder resolver o seu problema. Mas aí é de acordo com o bairro de vocês, tá bom? Por que é importante que o bairro tenha uma boa rede de prestação de serviços? Porque quando ele não tem essa boa rede, gente, de prestação de serviços, ele acaba sobrecarregando outros bairros, outros lugares. As pessoas saem do bairro onde não tem lotérica, onde não tem banco, onde não tem correio, e vão para outros bairros, e acaba sobrecarregando estes outros bairros. Os agentes bancários desses outros bairros vão ficar lotadas, vai acarretar uma sobrecarga no trânsito, porque as pessoas elas vão se locomover. E o bairro, quando ele é bem estruturado, ele vai oferecer boas condições sociais, condições econômicas e condições de infraestrutura também para essa população. A gente pode, inclusive, falar que é importante também, até em relação à segurança das pessoas, né? Porque imaginem, se a pessoa tem que sair do seu bairro e ir para outro bairro para fazer o saque de dinheiro ou para pagar uma conta, essa pessoa ela está mais vulnerável, né, a ser assaltada ou a qualquer outro tipo de situação. 2. Agora, assinale sim ou não, de acordo com o que existe em seu bairro, na parte de infraestrutura. Infraestrutura são serviços básicos, né? São aqueles serviços que devem ser ofertados pelo governo ou pela prefeitura e que devem ser fiscalizados e devem ser ofertados com muita qualidade também. Ruas pavimentadas? Sim. Eu marquei, gente, todos, porque esse tipo de serviço tem que ser presente em todos os bairros. Infelizmente, a gente sabe que não é assim que acontece. Como a gente costuma ver em noticiário, né, que às vezes as pessoas, elas moram em locais que as ruas não são pavimentadas e que não é possível chegar nem ambulância, né, como não é possível chegar táxi, nem meio de transporte.
Então, assim, a gente sabe que existem locais, existem situações em que essa infraestrutura ela não é fornecida. E quando é fornecida também, ela não tem muita qualidade. Quais os elementos de infraestrutura não existentes em seu bairro fazem mais falta para a comunidade? Eu coloquei que qualquer um destes serviços que faltem em um bairro vai fazer falta para a comunidade. Rua pavimentada, rede de esgoto, rede de água, rede de energia, serviços de ônibus, rede de telefone, área de lazer e coleta de lixo. Todos esses serviços são essenciais para a população, para a sociedade, né? Qual é a importância da infraestrutura básica para a vida das pessoas no bairro? É importante para que as pessoas tenham qualidade de vida. É importante, inclusive, gente, em relação à saúde, para prevenir doenças, para evitar doenças. Porque se tem coleta de lixo, se tem fiscalização, não vai haver acúmulo de lixo. Não vai, é, não vai ocorrer, gente, é, é importante para que as pessoas tenham qualidade de vida. É importante, inclusive, em relação à saúde, para prevenir doenças. Porque, por exemplo, se tem coleta de lixo, não vai pode ser um local, né, como foco de doenças. Não vai atrair animais, nem insetos, nem animais peçonhentos. Se tem rede de esgoto, se tem água tratada, vai evitar que as pessoas adoeçam por consumir, por ingerir água poluída, não é verdade? Então, assim, essa infraestrutura, ela é extremamente importante para a sociedade ter qualidade de vida. Página 72. Observe as atividades de diversos profissionais do seu bairro. Faz o pão. Quem faz o pão? O padeiro. Cuida de jardins. Quem cuida de jardim? O jardineiro. Cuida da segurança das pessoas, o policial, o segurança. Recolhe o lixo, o gari. Vende jornais e revistas, o jornaleiro. Trabalha no açougue, o açougueiro. Vende frutas e verduras na feira, o verdureiro. Conserta aparelhos elétricos, o eletricista. Cuida da saúde das pessoas, o médico, o enfermeiro. Constrói casas, o pedreiro. Agora, procure no caça-palavras os nomes de profissões e os copie no exercício acima, ao lado da atividade que se realiza em cada uma. Já copiamos, né? As verduras no caça-palavra estão aí: verdureiro, médico, jardineiro, padeiro, açougueiro, pedreiro, eletricista e jornaleiro. Estão todas as palavras aí completando os diversos profissionais do bairro. Número 2. Escreva 3 ações de gentileza que devem ser praticadas pelos moradores do bairro. Essa é fácil, né? Ser educado ao tratar as pessoas, respeitar as regras de convivência, cuidar dos instrumentos e bens públicos, né? Que todo mundo usa. Então tem que preservar, tem que manter, né? 3. Para você, por que cuidar do meio ambiente do bairro é cuidar da saúde das pessoas? Os problemas ambientais em um bairro pode levar a outros problemas, como, por exemplo, o acúmulo de lixo, pode atrair animais e insetos, pode servir de local para o foco da dengue, que é muito perigoso, né? 4. Existem espaços públicos em seu bairro? Eles são importantes para os moradores? No quadro a seguir, desenhe um espaço público que você acha importante e que existe em seu bairro ou lugar de moradia. Escreva a função do espaço público que você desenhou. Você pode desenhar uma escola, uma praça, um parque, né? Todos esses são locais públicos, um posto de saúde. Todos estes são locais públicos. Página 76. Escreva uma legenda para cada cena indicando a ação ilustrada para melhorar o bairro. Vamos lá, a primeira cena da esquerda para a direita, tá? Mutirão de limpeza, estão fazendo a limpeza no bairro, né, para evitar o acúmulo de lixo. Cena 2, escrever para as autoridades. Escrever o que para as autoridades? Fazendo uma reclamação, fazendo uma denúncia.
Cena 3. Participação em manifestações, protestos populares, né, para melhorar a qualidade de vida da população, para garantir que o governo trabalhe em prol da sociedade. Cena 4. Participação em reuniões nas associações comunitárias, para levar, às vezes, os problemas do bairro, ou, às vezes, para levar uma resolução também, né? Às vezes, uma ideia a mais vai contribuir para resolver um problema da comunidade. Cena 5, limpeza de pichações, ou seja, fazer a limpeza de muros, né? Claro que isso não é comum fazer, né, gente? Claro que as pessoas precisam ter consciência de não pichar em locais inapropriados, de não pichar em locais particulares, né? Páginas 78 e 79. Escreva um título para o texto. O texto é um diálogo de uma mocinha com uma senhora, falando, né, sobre a limpeza ao lado da casa dessa senhora, sobre a retirada do lixo que estava acumulado ali, e falando da importância dessa limpeza também. O importante, gente, é perceber que a solução de problemas da comunidade ou no bairro envolve ações coletivas. Como nós vimos pelo texto, foi uma ação coletiva que contribuiu para resolver o problema do lixo acumulado. Então, qual seria o título mais adequado para o texto? Pensaram em um título bem bacana? Qual era o grande problema abordado no texto? O lixo jogado no lote ao lado da casa de Dona Cecília. Diariamente, né, gente? A gente costuma ver em telejornais, a gente costuma ver até mesmo quando a gente sai de casa para ir ao supermercado, para ir à escola, né? Quando a gente vai à igreja, a gente costuma ver esse tipo de situação. O que esse problema podia causar aos moradores? Podia causar doenças como a dengue, né? Podia atrair animais, atrair insetos, né? E o acúmulo de lixo também tem um outro problema, o cheiro, né? Que é muito ruim, que incomoda. 4. Que solução os moradores encontraram para resolver o problema? Buscar ajuda na associação de moradores para pressionar as autoridades, para pressionar a prefeitura, os órgãos competentes, os órgãos responsáveis, para resolver o problema, para fiscalizar o dono do terreno também, né? Para você, quem era o responsável pelo problema? É importante entender que, neste caso, não existe um único responsável, é um conjunto de ações, é a somatória dessas ações que levou ao problema. Por exemplo, os moradores, ao jogarem lixo naquele local, a prefeitura, ao não fazer a limpeza corretamente, a prefeitura, a não fiscalizar o proprietário do imóvel. Esse problema foi resolvido de forma individual ou coletiva? De forma coletiva, né? Viram, eles se organizaram, eles foram à associação do bairro, a associação reclamou com a prefeitura, para a prefeitura resolver o problema. Então, foi de forma coletiva, foi a contribuição dos moradores, né, para resolver este problema do bairro. Finalizamos a nossa correção. Vamos falar agora de um assunto muito legal, que é representação e orientação. Como assim representação? Representar o quê? E orientação? Você já ouviu falar que alguém está desnorteado? Pois é que está sem o norte. Vamos entender o que é essa orientação. Representação é representar um lugar, um espaço, uma região, representar um bairro, representar uma rua, um país, representar os continentes, representar o mundo. As formas de representação, cada uma vai ser de acordo com um objetivo. Existem as representações tridimensionais. Como assim tridimensional? Tri vem de três dimensões. A altura, como nós vemos aqui na imagem da direita, a largura e a profundidade. Esse tipo de representação ele é feito pela maquete. A maquete é uma forma de representação em miniatura tridimensional de uma construção ou de um lugar. Observem aqui nessa imagem da esquerda a representação do que futuramente pode vir a ser um condomínio fechado. Observem os lotes vagos para as construções das casas. Observem aqui a portaria do condomínio.
Essa é uma maquete. Observem que a maquete a gente pode pegar ela e pode virar. A gente pode observar a maquete por vários ângulos, de diferentes lados. Observem essa maquete aqui da direita. Como que eu sei que é uma maquete? Observem aqui a escadinha pequena. Olha o tamanho do prédio. É uma maquete, né? Foi uma representação em miniatura, em um tamanho reduzido, para representar esse espaço, para representar essa construção. Uma outra forma de representação do espaço, gente, é a planta. A planta, ela representa uma área grande, né? Pode ser um bairro, pode ser uma rua, pode ser uma casa, pode ser um prédio. A planta, gente, a diferença da planta para a maquete, a planta é uma representação bidimensional, em duas dimensões, que representa só a largura e a altura. E a planta, geralmente, ela é feita em folha, em papel, em A4. Já a maquete, não. A maquete é a própria construção da representação. Vocês viram lá? A maquete, ó, foi representado um prédio, foi representado os carros, as árvores, estão vendo? Aqui foi representada a portaria. Aqui tem os lotes, tem as árvores, tem carros também que foram representados. Já na planta, tudo isso também é representado, mas só no desenho. É feito um desenho, então a planta é um desenho. É uma representação reduzida, ou seja, menor da realidade como a maquete, mas é bidimensional. Então, essa representação reduzida é para o espaço caber no papel. Como assim? Mas como que reduziu? Vai representar proporcional, de acordo com o tamanho real do objeto. Vai reduzir muito para caber no espaço, para caber no papel. As plantas são utilizadas para representar espaços de pequenas dimensões, desde os cômodos de uma casa até um bairro, por exemplo. Então, as plantas, elas vão representar um espaço menor e a gente vai conseguir ter uma visualização dos detalhes, né? A gente vai conseguir perceber mais detalhes na representação da planta. Já pensaram em representar em planta a casa de vocês? Como ficaria? Uma outra forma de representação são os mapas. Um mapa é uma representação visual de uma região, de uma área ou de uma informação, de um fenômeno, né? De uma informação que é um fenômeno. Essa informação pode se referir à população do mundo, pode se referir ao crescimento das cidades, pode se referir ao processo de urbanização, né? Das cidades crescendo, se tornando maiores. A representação em mapa, gente, representa uma área maior. Então, essa área ela precisou ser muito reduzida para caber no papel. Então, a representação de um mapa tem menos detalhes, né? Olha aqui, a gente consegue perceber que este é o mapa do Brasil, que é o território brasileiro. Mas a gente consegue perceber detalhes sobre este território? Não. Olhem a planta. A planta a gente consegue perceber detalhes? Consegue. Ó, a gente consegue perceber onde é o banheiro, onde é o quarto, a sala de jantar e estar, onde é a cozinha, onde é a área de serviço. Da mesma forma nessa planta, a gente consegue perceber, ter noção de onde estão os cômodos da casa. Já no mapa, a gente não consegue ter essa percepção, a gente não consegue visualizar isso, a gente consegue enxergar o todo. Então, os mapas eles podem ser usados para representar fenômenos naturais e fenômenos sociais. Fenômenos sociais são informações importantes para a população. Observem, aqui a gente está representando os oceanos e continentes. Aqui os climas do Brasil, as florestas do Brasil e os estados do Brasil, vejam. Então, esses são os principais, os tipos de representação que nós vamos estudar hoje. Maquetes, plantas e mapas. Mas como que essa representação ela é realizada, gente? A partir de que ponto de vista? Como que eu vou enxergar essa representação? As representações, elas podem ter diversos pontos de vista. A gente pode ter uma representação vertical, que é quando a gente olha de cima para baixo, como essa primeira imagem aqui da esquerda, a gente consegue perceber o teto da escola, tá vendo? A gente consegue perceber a quadra,
A gente não consegue enxergar toda a escadinha da piscina e a gente consegue ver a copa das árvores, estão vendo? Já na visão oblíqua, do alto e de lado, a gente consegue já enxergar melhor a área. A gente consegue enxergar a escola, as janelas, a porta, a gente consegue enxergar a entrada do teatro, a gente consegue enxergar o tronco das árvores, a gente consegue enxergar a escada, né, de perfil. Então, cada visão, gente, é de acordo com o que você quer representar também. E tem a visão frontal, que é de frente, é quando você está olhando de frente para o local. A visão vertical, de cima para baixo, ela é muito comum na representação em mapas e em plantas, tá bem? E como você pode se orientar através de uma planta ou através de um mapa? Os mapas e as plantas, eles também nos ajudam na orientação, para nos localizar, para chegar em determinado local. Mas para isso, a gente precisa de ponto de referência. O que é ponto de referência? Para isso, a gente precisa conhecer mais ou menos o lugar, para ter ponto de referência. Através do uso de mapas e plantas, podemos nos orientar e localizar locais, pessoas e endereços. A legenda em um mapa ou em uma carta é muito importante para entendermos o significado dos símbolos. Ou seja, a legenda, gente, é através dela que nós vamos entender o significado dos símbolos em uma planta ou em um mapa. Observem, sem a legenda, eu não saberia que esse ABC aqui corresponde a uma creche. Quando eu vou na legenda, eu vejo, oh, ali é uma creche. Sem a legenda, eu não saberia que esse símbolo aqui representa um hospital. Então, aqui está instalado um hospital. Então, a legenda é para nos indicar qual é o significado dos símbolos, onde estão os locais aonde eu quero ir. Mas para isso, eu preciso de um ponto de referência. Qual é meu ponto de referência? São os locais. Podem ser ruas, podem ser prédios, podem ser rios, podem ser serras. Tudo isso serve como ponto de referência. Nesta imagem, nós temos a representação do bairro dessa escola. Ou seja, é uma área maior que foi mapeada. Aqui, essa planta dos arredores de uma escola é uma área menor sendo representada. Nessa imagem, nós já temos a imagem de um bairro, o bairro Amambai, onde está localizada a escola. Observem, localizei aqui para vocês os mesmos locais que estão nessa planta. Supermercado, escola, hospital, ponto de ônibus e creche. Supermercado, escola, hospital, ponto de ônibus aqui no cantinho, né? E a creche. Viram? Essa representação aqui é de um espaço maior. E a legenda, ela é importante, porque a legenda vai nos mostrar onde estão os pontos de referência, né? Onde estão os locais aonde eu quero chegar. Conseguimos nos localizar e orientar através de plantas e mapas, usando os pontos de referência, que são construções como edifícios, monumentos e elementos naturais, como montanhas, árvores, que facilitam a localização pelas pessoas. Ainda não entendeu o que é ponto de referência? Vamos lá. Você vai, você vai querer ir à casa de um amigo. Vai perguntar para o seu amigo: sua casa fica perto de onde? Olha o ponto de referência aí. Ele pode falar: ah, minha casa fica ao lado do supermercado EPA. O supermercado EPA é um ponto de referência. Ah, a minha casa fica na esquina com tal rua. Então, a rua é um ponto de referência. Entenderam? E o quarteirão? O que é o quarteirão? O quarteirão, gente, é uma área geralmente delimitada por 4 ruas. Quarteirão vem de 4. A sua casa provavelmente está em um quarteirão. A sua escola, ela está em um quarteirão. As ruas formam os bairros e os bairros dão origem à cidade. Não pode esquecer isso, tá bom?
dão origem às cidades e a área rural dão origem aos municípios, que estão agrupados, que formam um estado, e o estado faz parte de um país, no caso, o Brasil. Finalizamos a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos entender, vamos saber como nos orientar pelo sol, né? Vamos entender a rosa dos ventos, vamos conhecer a bússola, não é verdade? Para facilitar a nossa localização. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Façam com bastante atenção. Tem essa atividade também. Não precisa fazer este desenho no caderno, tá bom? Só copiar as perguntas. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo.